Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto de 2023, último dia do mês das vocações. O super abraço de hoje vai para todos os nossos patrocinadores que gentilmente ajudam a colocar o podcast no ar todos os dias, religiosamente para você. Muito obrigado mesmo, de coração. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Mateus capítulo 24, versículos de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala da vinda do Senhor no fim dos tempos e nos exorta a estar vigilantes. Na época dos primeiros cristãos, muitas pessoas pensavam que o fim deste mundo estava próximo e que Jesus voltaria imediatamente. Houve muitas pessoas que pensavam no fim do mundo e que ele estava muito perto. Por isso é bom refletir sobre o significado da vigilância. A respeito do dia e da hora do fim do mundo, Jesus já havia dito: quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Marcos capítulo 13. Hoje, muitas pessoas vivem também preocupadas com o fim do mundo. Na verdade, sempre estiveram preocupadas com o fim do mundo. Nas ruas, nas cidades, a gente vê escrito nas paredes: Jesus voltará. E como será essa vinda? Depois do ano 1000, contando com o Apocalipse de João, as pessoas começavam a dizer: 1000 anos chegarão, mas de 2000 anos não passarão. Assim, ao se aproximar o ano 2000, muitos ficaram preocupados. Quem viveu essa época lembra muito bem disso. Houve até quem, aflito com a proximidade do fim do mundo, chegasse ao suicídio. Outros, lendo o Apocalipse de João, chegaram a prever a hora exata do fim. Mas o ano 2000 passou e nada disso aconteceu. O fim do mundo não veio. Muitas vezes, a declaração Jesus voltará é usada para assustar as pessoas a irem a uma determinada igreja. Outros, de tanto esperar e especular sobre a vinda de Jesus, já não se dão conta da sua presença entre nós
hoje. O mesmo problema existia nas comunidades cristãs dos primeiros séculos. Muitas pessoas nas comunidades diziam que o fim deste mundo estava próximo e que Jesus voltaria. Alguns da comunidade de Tessalônica, na Grécia, confiando na pregação de Paulo, diziam: Jesus sim, voltará. 1 Tessalonicenses capítulo 4, capítulo 2. Para isso, houve até pessoas que não trabalhavam mais, porque achavam que a vinda era questão de alguns dias e semanas. Trabalhar por quê? Para quê? Se Jesus vai voltar depois. 2 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo responde que não era tão simples quanto eles imaginavam. E aos que paravam de trabalhar, ele dizia: quem não quer trabalhar não tem direito de comer. Outros ficavam olhando para o céu, esperando a volta de Jesus nas nuvens. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Outros se rebelaram porque ele atrasou sua vinda, 2 Pedro, capítulo 3. Em geral, os cristãos viviam na expectativa da vinda iminente de Jesus. Jesus virá para realizar o juízo final, para acabar com a história injusta deste mundo e inaugurar a nova fase da história, a fase definitiva do novo céu e da nova terra. Eles pensavam que isso aconteceria depois de 1 ou 2 gerações. Muitas pessoas ainda estariam vivas quando Jesus aparecesse novamente glorioso no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Marcos capítulo 9. Outros, cansados de esperar, diziam: não, ele nunca mais vai voltar. 2 Pedro capítulo 3. Até hoje não aconteceu a volta de Jesus. E como entender este atraso? Por que não percebemos que Jesus vive entre nós? Eu estou sempre convosco até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28. Ele já está ao nosso lado, na luta do dia a dia, pela paz, pela vida. A plenitude ainda não chegou, mas a garantia do reino já está entre nós. Por isso esperamos com firme esperança a plena libertação da humanidade e da natureza. Romanos capítulo 8, versículos de 22 a 25. E enquanto esperamos e lutamos, dizemos com certeza: ele já está entre nós. Mateus capítulo 25. E aí nos é dado o exemplo do chefe de família e dos seus servos. Considerai isto: se o senhorio soubesse a que horas da noite viria o ladrão, ficaria acordado e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Jesus diz isso claramente: ninguém sabe nada sobre a hora. Quanto a este dia e a esta hora, ninguém sabe nada, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. O que importa não é saber o tempo do fim deste mundo, mas ter um olhar capaz de perceber a vinda de Jesus já presente entre nós, em tantos modos e eventos da vida cotidiana. O que importa é abrir os olhos e ter presente o compromisso do bom servo de que Jesus fala na parábola de hoje. Quem não encontra Jesus no dia a dia da sua existência nunca estará preparado para recebê-lo no fim último da vida, no fim último da história, que ele voltará com certeza. Quando? Ninguém sabe. São Raimundo Nonato, padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. São Raimundo nasceu em Portel, na Catalunha, Espanha, em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. Seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante os trabalhos de parto antes de dar-lhe a luz. Extraído vivo do seio da sua mãe, sem vida, recebeu o sobrenome de Nonato, ou seja, não nascido. Dotado de grande inteligência, fez com certa tranquilidade os seus estudos primários. O pai, percebendo os dotes religiosos do filho, tratou de mandá-lo administrar uma pequena fazenda de propriedade da família. Com isso, queria tirar dele a ideia de ingressar na vida religiosa. Porém, as coisas aconteceram exatamente o contrário. Raimundo, no silêncio e na solidão em que vivia, fortificou ainda mais sua vontade de dedicar-se unicamente à ordem de Nossa Senhora das Mercês, fundada por seu amigo Pedro Nolasco, agora também santo. A ordem tinha como principal finalidade libertar cristãos que caíam nas mãos dos mouros
e eram por eles feitos escravos. Nessa missão dedicou-se de coração e alma. Apesar da dificuldade, conseguiu o consentimento do pai. Finalmente, em 1224, ingressou na ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Ordenou-se sacerdote e seus dotes de missionário vieram à tona, dedicando-se nessa missão de coração e alma. Devido à sua paixão pelas missões, foi enviado em missão à Argélia, norte da África, para resgatar cristãos das mãos dos muçulmanos. Conseguiu libertar 150 escravos e devolvê-los às suas famílias. Quando se ofereceu como refém, sofreu no cativeiro verdadeiras torturas e humilhações. Mas mesmo assim, não abandonou seu trabalho. Levava o conforto e a palavra de Deus aos que sofriam mais do que ele e já estavam prestes a renunciar à fé em Jesus. Muitas foram as pessoas convertidas por ele, o que despertou a ira dos magistrados muçulmanos, os quais mandaram que lhe perfurassem a boca e colocassem cadeados, e abriram-na para lhe dar de comer a escassa ração dos presos. Tudo isso para que Raimundo nunca mais pudesse falar e pregar a doutrina de Cristo. Raimundo sofreu durante 8 meses essa tortura até ser libertado, mas com a saúde abalada. Quando chegou à pátria, na Catalunha, em 1239, logo foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, que o chamou para ser o seu conselheiro em Roma. Empreendeu a viagem no ano seguinte, mas não conseguiu concluí-la. Próximo de Barcelona, na cidade de Cardona, já com a saúde debilitada pelos sofrimentos do cativeiro, Raimundo Nonato foi acometido de forte febre. Acabou morrendo em 31 de agosto de 1240, quando tinha apenas 40 anos de idade. Raimundo Nonato foi sepultado naquela cidade. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação, sendo então erguida uma igreja para abrigar seus restos mortais. Seu culto propagou-se pela Espanha e pela Europa, sendo confirmado por Roma em 1681. São Raimundo Nonato, devido à condição difícil do seu nascimento, é venerado como padroeiro, como eu disse no início dessa história, das parturientes, das parteiras e dos obstetras. Querido santo, São Raimundo Nonato, rogai pelas gestantes em suas dores e angústias, assim como as profissionais da saúde que cuidam e se esmeram nessa grande missão. Alcançai a graça do nascimento das gestações mais difíceis e impossíveis. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e até amanhã, se Deus quiser.